eu queria, antes de mostrar o tema aí, não sei se já mostrou ainda não mostra ainda não, eu queria que eu perguntasse assim para você erra, você comete falhas, né? Quase nunca, né? Hã? De vez em quando você pisa na bola? A gente tropeça, né? Essa expressão é muito comum, a gente usa essa expressão, é muito comum, e aí a gente pode até brincar assim, fazer uma paráfrase com aquela frase de Jesus, né? Aquele que nunca falhou, que atire a primeira pedra, né? Porque todo mundo falha. A gente não tem como não falhar. Eu ouvi recentemente uma frase, eu li, na verdade, uma frase recentemente que eu gostei muito, que a frase dizia assim: falhei, está falhado, e não se falha mais nisso. Né? Eu gostei da frase. Falhei, está falhado, e não se falha mais nisso. É verdade, porque a ideia é que você não cometa o mesmo erro, né? Errou, legal, mas vamos aprender com esse erro e vamos errar outra coisa, não vamos errar o mesmo erro de novo. Eu achei muito legal. Mas sabe, só o fato da gente viver, só o fato da gente desenvolver a vida naturalmente, normalmente, já é motivo para a gente errar e falhar. A gente não acorda de manhã, dá aquela espreguiçada, assim, hoje eu vou falhar, hoje eu vou errar, hoje eu vou pisar na bola com alguém. Você não faz isso. Você não se planeja, né, para falhar. Você acaba falhando naturalmente, porque é natural a isso acontecer. A gente não consegue acertar sempre. E o tema da nossa mensagem hoje é entre falhas e tropeços. A gente vai falar um pouquinho sobre perdão. Se eu falho, se eu piso na bola com alguém, é porque eu vou ter que depois trabalhar essa questão de pedir perdão e de perdoar. Assim como eu falho, as pessoas também falham comigo, não é verdade? Nós vivemos entre homens e mulheres que são frágeis, são fracos, são falhos, e a gente vai inevitavelmente ter que lidar com essa questão do perdão. E sabe, diferente das falhas e dos tropeços que a gente comete naturalmente sem planejar, diferente disso, o perdão é uma escolha. Eu não perdoo sem querer, né? Sem querer perdoei, eu nem era para perdoar, Adriano, bom, perdoei, esqueci, já perdoei. Não, você precisa querer perdoar, não é assim? É uma escolha, é uma decisão. Falhar não é uma decisão, falhar é uma escorregada mesmo, né? Um deslize. Mas perdoar quem falhou conosco precisa ser consciente, precisa ser algo que nasça do coração, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 11. Colossenses, capítulo 3, verso 11. Vamos ler juntos, você que está na internet, você vai também acompanhar conosco aí, na sua tela, assim que a gente... Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo,
olha aquela palavrinha que eu gosto, né, de destacar. Tudo, todo, tem mais uma aqui. Tudo, não é qualquer coisa, não é só uma parte, não é só o que for mais conveniente. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Abaixa a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela vai falar conosco, e ela fala conosco, e com certeza nós queremos agora abrir o nosso coração e a nossa mente, para que o teu Santo Espírito, com liberdade, ministre em nós aquilo que o Senhor mesmo quer falar conosco. Com certeza a gente não pensa igual, com certeza a gente não tem as mesmas necessidades, mas eu creio que a tua palavra vai responder a necessidade de cada um dos meus irmãos e irmãs, e de cada um que está cultuando ao Senhor conosco, seja aqui presencialmente, seja conosco nas redes sociais, na internet. Eu tenho certeza que o teu Santo Espírito vai falar e vai responder ao anseio de cada um de nós. Então fala conosco. Queremos estar com os nossos corações abertos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Sabe? Viver e cometer essas falhas, viver e cometer esses tropeços, eles exigem de nós uma postura de vida que inevitavelmente vai ter que ser trabalhado a partir do perdão. Inevitavelmente eu vou ter que desenvolver o hábito de perdoar e de pedir perdão. Não dá para viver carregando traumas, carregando bagagens pesadas, carregando relacionamentos rompidos, carregando, sei lá, que tipo de peso que vai trazer na sua mente sem perdoar. Perdoar vai trazer um alívio. Perdoar vai tirar de você, tirar das suas costas aquele peso, aquele fardo, aquele cansaço que você está carregando. E muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar, não é o outro, mas também a nós mesmos, né? Então não tem como fugir. Perdão é algo que precisa ser desenvolvido, quer você queira ou não. Se você quer viver uma vida boa, uma vida de paz, uma vida de unidade, como a gente cantou aqui, você vai precisar aprender a perdoar e a pedir perdão. Mas sabe, esse texto me ajudou a tentar extrair, eu acho que a gente pode, se a gente fosse analisar com calma esse texto, a gente ia ficar falando aqui umas 2h30 pelo menos, sem repetir nada. Mas eu quero destacar 3 pontos bem importantes, 3 lições, 3 aplicações que eu quero que nós façamos a partir desse texto, para a gente aprender a perdoar. E a primeira delas é que para perdoar é necessário ter a atitude correta. Para perdoar é necessário ter a atitude correta. O verso 12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Não parece com um texto aí que a gente lê aqui falando sobre o fruto do Espírito? Parece, né? São características bem parecidas com aquelas do fruto do Espírito, não é? Mas sabe, se a gente quer aprender a perdoar, se a gente quer aprender entre essas falhas e tropeços que a gente dá, e que a gente acaba sendo afetado por falhas e tropeços dos outros, eu preciso aprender a ter essa atitude certa. E como que eu desenvolvo isso? Como que eu busco isso? Na verdade, a gente acaba vivendo o inverso disso. A gente ouve, vê, lê, mas a nossa prática acaba não sendo assim, né? Vamos olhar o que o texto traz aqui. Primeiro revistam-se, né? Primeiro ele está dizendo que nós somos um povo escolhido, santo e amado. Legal, todos nós somos. E aí ele diz assim, revistam-se de profunda compaixão. Vamos parar aí? Compaixão. O que é ter compaixão? Será que quando alguém pisa na bola com você, você consegue ter um olhar de compaixão para aquela pessoa? Olha só, não confunda compaixão com ter dó, com ter pena, não é isso.
Quando a gente olha para Jesus e olha os textos que relatam Jesus olhando para a multidão, dizendo que Jesus tinha compaixão da multidão, você vai perceber que em todos eles o que Jesus estava olhando e dizendo assim, olha, esse povo tem tanta necessidade, que eu preciso fazer algo por eles. Quando alguém falhar com você, quando alguém pisar na bola com você, você precisa olhar com compaixão para essa pessoa e dizer assim, essa pessoa precisa da minha ajuda. Eu preciso estar disposto a ser canal de bênção na vida dela e não murmurar, não reclamar porque ela pisou na bola com você, porque você também já vai pisar na bola com ela daqui a pouquinho, quer você queira ou não. A gente acabou de falar isso aqui, não é? Mas quando as pessoas pisam na bola com a gente, tropeçam, falham conosco, a gente não tem a tendência de olhar para nós, a gente tem a tendência de olhar para o outro. E aí a gente usa aquelas palavras que a gente nunca devia usar, né? Eu já usei uma que não era para usar. Aquelas palavras que é assim, você sempre faz isso. Será que é sempre mesmo? Né? Ou você nunca acerta. Será que é nunca mesmo? E aí palavras que começam a ferir, olhar com compaixão, ter essa atitude de compaixão para aprender a pedir perdão e perdoar. É olhar para a pessoa e entender que ela necessita de você e você necessita dela. Nós necessitamos uns dos outros. Esse texto mesmo que a gente leu, cita pelo menos uns 3 ou 4, uns aos outros aqui, para a gente viver em unidade. Uma outra atitude que esse texto traz é bondade. Bondade. Dá para ser bom e ser bondoso com quem falha com a gente? Será que é fácil? A atitude que precisamos desenvolver para perdoar. Humildade. Primeiro que para pedir perdão e reconhecer que eu falhei, eu preciso ter humildade. Preciso reconhecer que eu falhei. E a gente já tem comentado aqui que é muito mais fácil a gente achar uma desculpa, é muito mais fácil eu dizer que eu falhei porque alguém já falhou antes, é muito mais fácil eu dizer que eu falhei porque não deu certo alguma coisa que eu queria, também não deu e ele já não deu também, enfim, sei lá. Você inventa um monte de desculpa. Mas humildade mesmo para dizer assim, olha, eu realmente pisei na bola com você, me perdoa. Atitude fundamental que temos que desenvolver. Se você olhar para a sua vida hoje, se você olhar para aquilo que você está fazendo hoje, os relacionamentos que você desenvolve hoje, as relações, seja no trabalho, seja em casa, seja, enfim, com a vizinhança, eu tenho certeza que você vai encontrar uma oportunidade de desenvolver essa atitude de humildade, de pedir perdão por algo que você fez, por algo que você falou, e sabe, talvez até por algo que você pensou. Porque só pensar já é motivo suficiente para a gente ter que se humilhar e pedir perdão. No mínimo para Deus. Deus, ó, me perdoa. Eu pensei esse negócio que eu não devia nem ter passado pela minha cabeça. Uma outra atitude é mansidão. O que é ser manso? É deixar a pessoa fazer o que ela quer e você não fazer nada? É simplesmente isso? Sabe aquela coisa de que quando alguém falha com você, que o sangue ferve, né? E que sobe aqui assim, não fica a minha, eu não sei nem como é que fica a minha careca, se fica vermelha, a minha careca quando eu fico nervoso fica, né? Não tem cabelo para esconder, então sabe aquela que vermelheia tudo? E a primeira coisa que você quer fazer é dar um berro, dar um grito. Mansidão, difícil. Que difícil. Que difícil ser manso na hora que eu preciso botar para fora alguma coisa. Mas é isso que a palavra de Deus ensina. É isso que a palavra de Deus ensina. E é muito fácil a gente perder a cabeça. Eu mesmo já tenho se eu tivesse contado as minhas histórias de perder a cabeça aqui, eu passei cada vergonha que eu já passei. Eu vou contar uma aqui para vocês. Dessa, graças a Deus, eu não perdi a cabeça. Essa semana, não sei se foi essa semana passada, acho que foi. Eu acho que eu não comentei aqui no culto. Eu deixei o carro aqui dentro, eu abri esse portão aqui, né? Entrei com o carro aqui.
Aí eu fui sair, Belo e Formoso, já era umas... Claro que eu saí em cima da hora, que eu tinha um compromisso para chegar em casa e tal. Aí, na hora que eu fui no portão, abri o portão, uma abençoada parou o carro bem na saída aqui. Bem na frente da entrada do carro ali. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí já comecei a ficar, e eu tenho coragem, tenho que sair. Aí saí, fui ali na clínica, achei que era da clínica, falei, ó, moça, tem um carro ali, tem que ver, um carro tal, assim, assim. Ela, eu vou ver, vou tentar ver. Ela falou, ó, não sei se é daqui, se é aqui, tá em consulta, não tem o que fazer, não tem como avisar. Eu falei, então tá, e eu já voltei nervoso, e já não sabia o que fazer. Aí eu peguei, tentei me acalmar, assim, falei, o que eu vou fazer? Eu tinha que sair. Mas eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. Então já vou pedir perdão em público, né? Em público, eu peguei um papel, uma caneta, o recado foi bem escrito, não escrevi bravo, não escrevi assim, querido ou querida, me ajuda, da próxima vez não para o carro aqui, que eu precisei sair, né, e tive que fazer uma manobra que eu não poderia fazer para poder sair, então me ajuda da próxima vez, e deixei o recadinho lá no papel. Só que para sair, gente, eu tive que entrar com o carro assim, de lado, assim, sair por cima da calçada aqui, para sair na outra saidinha ali. Não devia ter feito isso, devia? Devia? Não. Não faça isso. Não é fácil ser manso. É difícil. A gente tem que se acalmar. Né? E aí entra a última atitude que o texto traz, que é paciência. Precisamos ser pacientes uns com os outros, porque as pessoas vão falhar e nós vamos falhar. A palavra de Deus diz que a gente só colhe o que a gente semeia, não é? Então, se a gente desenvolver essas atitudes de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, eu não tenho dúvida que o que nós vamos colher é isso também. Porque as pessoas vão perceber em nós a nossa maneira de agir. E elas vão acabar também agindo diferente, principalmente aquelas com as quais nós nos relacionamos com mais frequência, não é? Mas olhando para o texto, a gente vai entender um outro princípio que a gente precisa desenvolver e aprender, que é, para perdoar, é necessário reconhecer que fomos perdoados. Você já reconheceu que você foi perdoado? Verso 13 diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E diz, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Pergunta, de verdade, do fundo do meu coração e do seu coração, você acha que você merecia ter sido perdoado pelo Senhor? Você acha? Você acha que você merecia, que eu merecia ter sido perdoado pelo Senhor e ter sido alvo de um amor tão grande da parte de Deus por nós? A gente precisa reconhecer que nós fomos perdoados. Se a gente reconhecer esse perdão, vai ficar mais fácil a gente também aprender a perdoar e a pedir perdão. E aí entra algo que eu comentei no começo, que é, nós precisamos aprender a perdoar a nós mesmos também. O problema é que a gente tem dificuldade de nos perdoar. A gente se cobra muito. A gente exige muito da gente mesmo. O problema é que quando eu não consigo perdoar a mim mesmo, eu tenho dificuldade de entender o perdão de Deus por mim. Como que Deus pode me perdoar, se nem eu mesmo dou conta de me perdoar? E aí você não consegue também desenvolver esse perdão. Sabe, o que a gente faz é, ao invés de a gente reconhecer o perdão de Deus por nós, a gente tenta colocar em Deus a nossa percepção de perdão. A gente tenta olhar para Deus e tenta querer que Deus encontre algo bom em nós para nos perdoar. E Ele não vai encontrar porque não tem. Ele perdoou porque Ele decidiu perdoar. Não é isso? A gente não falou que perdão é uma escolha?
Deus escolheu nos perdoar, Deus escolheu nos amar, Deus escolheu enviar seu Filho para morrer no nosso lugar. Amém por isso. Mas nós precisamos aprender a reconhecer esse perdão. Quando a gente reconhecer esse perdão, a vida vai ficar mais leve também. Quer dizer que você não vai errar mais? Você não vai falhar mais? Vai! Assim como eu vou. Assim como qualquer um de nós que está aqui, você que está assistindo a gente também aí, pela internet também vai. Mas sabe, quando a gente se sente perdoado, a gente consegue superar essas nossas falhas, esses nossos tropeços. Até aqueles que vão vir ainda. Porque a gente sabe que não depende disso, não depende do que eu faço, não depende da minha boa atitude, do meu bom comportamento, para Deus me perdoar. A vantagem é que quando eu faço isso, quando eu reconheço isso, a vida fica tão mais fácil de viver que eu começo até talvez falhar menos e errar menos. Porque eu não carrego peso, eu não carrego fardo, eu não carrego cobrança. E eu posso experimentar o perdão de Deus. E posso também perdoar aqueles que estão perto de mim. E posso também reconhecer as minhas falhas e pedir perdão com muito mais facilidade. Isso não é maravilhoso? Fala a verdade, não é? É bom demais. Saber que você pode viver em paz, saber que você pode reconstruir a paz, a harmonia nos seus relacionamentos, na sua família, com as pessoas que estão perto de você, isso é maravilhoso. É essa vida abundante que Jesus promete para nós. E uma terceira atitude, ou um terceiro princípio, que a gente aprende com esse texto. Que para perdoar, a gente precisa viver em unidade. Para perdoar, nós precisamos viver em unidade. Olha o que o verso 15 diz. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Você acha que dá para a gente usar essa imagem do corpo, né? Eu não sei você, mas eu de vez em quando eu tento fazer uns negócios lá em casa. Hoje mesmo foi um pepino. Hoje eu tentei trocar uma torneira que eu precisava trocar lá, planejei que ia trocar em meia hora, né? Deu umas 2h30, 3 horas aí para trocar o negócio e molhou tudo, o armário, fez um fervo. Mas sabe, de vez em quando eu vou fazer umas coisas lá que eu uso martelo, uso um alicate e, rapaz, eu vivo acertando o dedo, cortando o que não deve. Você acha que quando isso acontece, né, com o meu corpo, eu posso simplesmente pegar a minha mão que machucou a outra e falar assim, não quero mais você, sai pra lá. Não tem como. Tem? Não tem. Nós também vivemos num corpo. E não tem como você ser separado desse corpo. Sem perdoar as queixas uns dos outros, sem viver em paz. Não dá. Porque a gente está unido, não tem como fugir disso. Então nós precisamos aprender a perdoar, viver em unidade. Vai nos ajudar a entender a importância do perdão, a praticar o perdão, a pedir perdão, a liberar esse perdão com muito mais facilidade. A falta de perdão nos afasta uns dos outros. E se isso começar a acontecer, o corpo fica comprometido. Se eu começar a cortar os membros do meu corpo que machucam o outro, primeiro que eu já não tinha pescoço mais, porque minha cabeça vive doendo. E eu acho que é o meu pescoço que dá tipo para dormir assim. Mão, então, e pé. Não tem como cortar. E se a gente não se perdoar, a gente começa a se afastar um do outro e o corpo vai morrer.
como corpo de Cristo, como unidade do corpo de Cristo, nós temos que aprender a perdoar. E essa unidade, ela é experimentada a partir desse chamado. Vocês foram chamados para viver em paz. Chamados para viver em paz. Você não foi chamado para corrigir o seu irmão. Você não foi chamado para apontar os erros do seu irmão. Você não foi chamado... Não, você foi chamado para viver em paz. Esse é o nosso chamado como igreja. Nós temos um único propósito. Nós temos um único Senhor. Nós temos uma única missão. Nós precisamos aprender a viver em paz. Esse é o nosso chamado. Sabe aquela expressão, é melhor ser feliz do que ter razão? Às vezes a gente precisa aprender a desenvolver ela dentro de casa, nos nossos relacionamentos, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Quem diz que você precisa ter razão sempre? Quem diz que a última palavra tem que ser a sua sempre? Quem diz que a sua maneira de ver o que tem que acontecer é melhor sempre? Já experimentou ser feliz e não ter razão? Sabe, às vezes a maneira que a gente queria fazer até talvez fosse ficar melhor um pouquinho. Até talvez fosse. Mas e daí? Que diferença faz se não ficar tão bom assim? A unidade do corpo, esse chamado para viver em paz, tem que ser uma prática constante nossa. Tem que ser um ideal nosso como crentes em Jesus, como discípulos de Jesus, como família que somos, como corpo que somos. E aí, sabe, essa unidade vai gerar em nós um espírito de gratidão. E sejam agradecidos. Se você consegue ser agradecido quando alguém falha com você? Será que é isso que o texto está dizendo? Puxa, o fulano pisou na bola comigo. Obrigado, Senhor, porque ele pisou na bola comigo. Obrigado. Não é isso. Não é esse tipo de gratidão, porque isso seria uma hipocrisia, não é? Mas sabe, é ser agradecido porque você não precisa viver em luta, é ser agradecido porque você não precisa viver carregando aquilo. Se você aprender a perdoar e pedir perdão, isso vai acabar. É ser agradecido porque a gente tem todos os motivos para não fazer conta daquilo que aconteceu, para não levar em conta aquela, talvez, ofensa, que talvez nem foi uma ofensa, mas eu já me senti ofendido, porque, afinal de contas, né? Sabe? A gente tem um senso de justiça próprio muito errado, muito distorcido. E é isso que o pecado faz com a gente. A gente precisa aprender a olhar para Jesus. A gente precisa aprender a olhar para o modelo de Jesus. A gente precisa aprender a perdoar e a nos relacionar com as pessoas como Jesus ensinou. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7, não é? Não é quando for conveniente para mim, é sempre. Precisamos viver essa unidade. Precisamos aprender a desenvolver esse espírito de gratidão e entender esse chamado para viver em paz. E aí cabe algumas reflexões que nós vamos fazer juntos. E aí cabe algum olhar para nós nesses pontos que nós trabalhamos. E eu queria recapitular rapidamente cada um deles aqui. Você consegue olhar para você mesmo? Você consegue olhar para a sua maneira de agir e identificar quais atitudes dessas que nós citamos, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, quais delas você precisa desenvolver mais? Será que você consegue
olhar para dentro de você mesmo, e mesmo em meio às suas lutas, as suas batalhas interiores, você consegue olhar para você e falar assim, sabe, eu tenho muitas lutas mesmo, mas sabe, eu sou perdoado. Eu não preciso carregar mais nada disso. Isso faz parte do meu dia a dia, mas é circunstancial. Isso não muda quem eu sou em Cristo. Isso não muda a minha essência. Será que você consegue entender que você não é uma ilha? Que você precisa de quem está do seu lado? Que você precisa de quem está na frente, atrás de você? Você precisa das pessoas que estão ao seu redor para viver em unidade? Baixe tua cabeça. Baixe tua cabeça e comece a conversar com Deus agora, dizendo, Deus, eu não sei ainda como fazer. Mas eu quero, mesmo entendendo que eu não vou ser perfeito, eu vou falhar, eu vou tropeçar de vez em quando. Mas eu quero aprender a perdoar. Eu quero aprender a ter a atitude certa. Eu quero aprender a olhar para as pessoas e reconhecer que eu posso ser canal de bênção na vida delas, mesmo que elas tenham me ferido, mesmo que elas tenham falhado comigo. Eu quero ter esse olhar de compaixão que Jesus ensinou, que Jesus mostrou e vivenciou na prática. Eu quero ser bondoso. Eu não quero me encher de justiça própria e de desculpas, mas eu quero ser humilde. E por mais razão que eu tenha, eu quero sim reconhecer com humildade e pedir perdão. Porque sabe, o meu relacionamento com aquela pessoa é mais importante do que o meu senso de justiça. Eu não quero mais reagir a situações da vida com grosseria, mas eu quero responder e reagir com mansidão. Não quero mais ser impulsivo. Eu quero, antes de agir, olhar para o Senhor, olhar pelo que o Senhor fez por mim e mansamente. Talvez tenha até que confrontar alguma pessoa, mas vai ser mansamente. Eu quero ser paciente. Deus, eu preciso me livrar dos pesos que estão sobre mim ainda. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque o Senhor não exigiu que eu fizesse nada. O Senhor simplesmente escolheu me amar e me perdoar. E eu quero aprender a perdoar assim como o Senhor me perdoou. E como um corpo que vive em unidade e em paz, eu quero promover essa paz, essa harmonia dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro da minha vizinhança, no meu trabalho. Eu estou entendendo que eu fui chamado para viver em paz. E por isso eu quero ser grato a Ti. Senhor, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, fala conosco. Obrigado porque a Tua palavra, ela age em nós de tal forma que faz com que nós não fiquemos mais como estamos, mas que a gente seja transformado, que a gente seja levado para um novo nível, levado para um novo patamar, para um novo lugar onde o Senhor quer nos levar, para um novo lugar de maturidade emocional, de maturidade espiritual. E quando nós
aprendemos e reconhecemos que somos falhos e somos fracos e tropeçamos de vez em quando, isso nos ajuda a crescer. Isso faz com que a gente olhe para o nosso irmão com um sentimento de mais igualdade, porque eu não sou melhor do que ele não é melhor do que eu, nós juntos estamos buscando ao Senhor, e juntos vamos encontrar no Senhor a solução, para que a gente possa viver essa unidade, possa perdoar, possa pedir perdão. Obrigado, Pai. Obrigado porque em tudo nós podemos ter corações gratos pelo Teu grande amor por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O desafio dessa noite é que você reconheça a sua necessidade de perdoar e de pedir perdão. E se você está tomando alguma decisão, fale com a gente depois. Você que está na internet, você vai ter aí um número de WhatsApp, você vai poder mandar. A gente está muito ansioso para te ajudar na sua caminhada de vida. E para quem está aqui com a gente, procure um de nós, ou procure um dos nossos irmãos. Esse uns aos outros que precisamos viver é fundamental.